Boa noite, gente. I'm 71, but I hope I can still be in a youth meeting. Eu tenho 71 anos, mas eu espero que eu ainda possa participar de um culto de jovens como esse durante muito tempo. Because I'm young at heart. Porque o meu coração ainda é muito jovem. My name is Lars Göran Gustafsson. Meu nome é Lars Johan Gustafsson. And I'm from Sweden. E eu sou sueco. I've been a missionary only for 50 years. E eu sou um missionário só tem 50 anos. And I'm going to tell you what God is doing around the world tonight. E hoje eu quero falar com vocês do trabalho que Deus tem feito ao redor do mundo. Jesus said, "Go into all the world and preach the gospel." E nós vimos que o nosso mandamento é vá para o mundo inteiro e leve o evangelho para todas as pessoas. And the job is not finished yet. E vocês sabem que esse trabalho ainda não acabou, tem muito trabalho pela frente. That's why I'm especially glad to see so many young people here tonight. E eu fico muito feliz de ver esses jovens aqui essa noite. Before I start my testimony, antes de eu começar meu testemunho, we're going to look at a short video. Eu quero passar um vídeo para vocês. To give you a little bit of the feeling of the Middle East. Para que vocês possam sentir um pouco como é o Oriente Médio. Com a visão de ver uma igreja crescente no Oriente Médio e Norte da África e a missão de proporcionar aos cristãos locais uma plataforma para testemunhar de sua fé em Jesus Cristo, nós iniciamos. A nossa meta é tornar a palavra de Deus acessível a todos. Principalmente àqueles que geralmente permanecem isolados do Evangelho. Analfabetos cuja única fonte de informação sem censura é a TV via satélite. Aqueles que estão em lares fechados, em países fechados, que provavelmente nunca conheceram um cristão. E levá-los à esperança de uma nova vida. Nosso ministério é o de encorajar, apoiar e capacitar a igreja em sua vida, seu trabalho e seu testemunho. É o de dar esperança a esse corpo de crentes quando toda a esperança parece ter sido perdida. É sermos um catalisador de renovação espiritual, crescimento da igreja e discipulado, nessa era de rápidas mudanças pós-primavera árabe. Cadê o pessoal? Apareceu. 40 years ago, I came as a young missionary to Cairo, Egypt. Há 40 anos atrás, eu fui para a cidade do Cairo como um jovem missionário. It's always a cultural difference to come from one country to another. E sempre existe muita diferença quando você vai de um país para outro. In Cairo, when you ask Muhammad, what time is it? Então lá no Cairo, se você perguntar para o Muhammad que horas são, he could say, I think it's October. Ele vai responder alguma coisa assim, eu acho que nós estamos no mês de outubro. So there's a great difference in time thinking between Sweden and Cairo. Então dá para notar que existe uma diferença muito grande em relação ao tempo para quem é sueco e para quem mora no Cairo. In Sweden we have 4 climates: summer, winter, autumn and winter. E na Suécia nós temos as 4 estações, né? Outono, inverno, verão e primavera. In Cairo they have only 2 climates. E no Cairo só tem 2. Hot or hotter. Tem quente ou mais quente. When it's hot, it's 35 degrees. Então quando está quente dá 35 graus.
When it's hotter, it's plus 50. E quando está muito quente, chega nos 50 graus. We were 3 young families that came to Cairo. Então nós éramos 3 famílias jovens que se mudaram para o Cairo. We wanted to bring the gospel to the young generation, 15 to 25 years of age. E a gente queria levar o evangelho para os jovens ali de 15 a 25 anos. In Sweden, we have been working with Christian literature, books. E na Suécia nós trabalhávamos com literatura cristã, com livros cristãos. So we thought we were going to work with books in Cairo. Então nós pensamos, vamos produzir livros cristãos também no Cairo. But before we started printing books, Mas antes de começar a produzir, imprimir os livros, we did the market research among the young people nós fizemos uma pesquisa de mercado com esses jovens. to ask them what kind of books do they like to read. E perguntamos, que tipo de livro vocês gostam de ler? And we found out that statistically speaking, E aí nós descobrimos que as estatísticas diziam they were reading books 1 second per year per individual. que eles iam livros 1 segundo por ano por pessoa. In other words, they were not reading books. Em outras palavras, eles não liam livros de jeito nenhum. So if you want to be effective, you have to find out what do they read. Então a gente descobriu, se a gente quer ser eficiente aqui, a gente tem que descobrir o que eles leem. And when we asked them, they said, we like to read cartoon magazines. E aí quando nós perguntamos, eles falaram, nós gostamos de revista em quadrinho. So we realized if we're going to be effective, we have to produce a Christian cartoon magazine. Então nós percebemos que para poder atingi-los, alcançá-los eficientemente, nós tínhamos que produzir uma revista em quadrinho cristã. I have to tell you, we didn't even speak Arabic. E eu tenho que dizer para vocês, nós chegamos lá, mas a gente nem falava árabe. So we prayed. Então nós começamos a orar. And we said, Lord, please give us 10 professional Arab Christians. E nós pedimos, Deus, nós precisamos de 10 profissionais cristãos árabes para trabalhar conosco. People that can write Bible stories and put them into a cartoon magazine. Pessoas que consigam escrever as histórias da Bíblia e também fazer os desenhos da revista. In those days, we didn't even have a typewriter. E naquela época a gente não tinha nem máquina de escrever ainda. So we had 2 professional calligraphers, Então nós tínhamos que contratar 2 calígrafos profissionais people that would handwrite the whole magazine. e essas pessoas escreviam a revista inteira à mão. Tonight, I'm going to make a long story short. Então essa noite eu vou resumir uma história bem comprida. 1 year later, we had the first magazine in our hand. Depois de um ano a gente tinha o primeiro exemplar da revista já pronto. And then we asked the question, how do you sell a Christian youth magazine in a Muslim world? E aí veio a pergunta, como é que eu vou vender uma revista cristã no mundo muçulmano? I'm not a theologian, Eu não sou um teólogo, but I have a theology. mas eu tenho uma teologia. If we do the possible, Se nós fizermos o possível, God will do the impossible. Deus faz o impossível por nós. I thought of that when I saw your equation here tonight. E eu I thought about that when I saw this equation. eu pensei quando eu vi essa soma matemática ali essa noite. Because if we do the possible, 1 plus 1, E que se a gente fizer o possível, 1 mais 1, God will do the impossible and make it 52. Deus faz o impossível e faz virar 52. So I said, let's find out who is selling the magazines. E aí nós fomos procurar, quem que vende revista em quadrinho aqui? In every corner in Cairo, there's a kiosk that sells magazine and newspapers. E em cada esquina na cidade do Cairo tinha uma banca que vendia jornal e revista. It was, of course, a Muslim company. E era claro que era uma empresa muçulmana. But I said, if we do the possible, Mas como eu já disse, se a gente fizer o possível, God will have to do the impossible. Deus faz o impossível por nós. So let's go and ask them. Então nós pensamos, vamos lá conversar com eles. So we knocked at the door Aí nós batemos na porta, and we said, good morning. falamos bom dia Would you like to sell our magazine? e perguntamos para essas pessoas, vocês querem vender nossa revista? And they looked at it Eles olharam para a revista and said, no. e falaram, não, não queremos. So we went back home and we prayed some more. Então nós voltamos para casa e começamos a orar mais. 3 months later, Depois de 3 meses, we went back voltamos no mesmo escritório, batemos na porta and said, nice to see you again. e falamos, oh, prazer ver você de novo. Would you like to sell our magazine? Você quer vender a nossa revista? And the answer was no. E a resposta foi não, não quero. In Ephesians 3:20, Mas no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, it says that he can do more, fala que ele pode fazer mais, yes, much more muito mais, than all we can pray do que nós podemos orar, or even dream of. até do que nós podemos sonhar. So we prayed some more. Então nós começamos a orar mais. A few months later, we went back to the same office. E depois de alguns meses nós voltamos naquele mesmo escritório
We knocked at the door Batemos na porta and said, "Hello, nice to see you again. e falamos: oi, bom ver você de novo. Would you like to sell our magazine?" Aí perguntamos: você quer vender a nossa revista? And the answer was yes. E dessa vez a resposta foi sim, nós queremos. And we signed a contract between a Christian publisher and a Muslim company. E aí nós assinamos um contrato entre uma editora cristã e o governo muçulmano. And the magazine was selling in every street corner. E aí começamos a vender a revista em cada banca que tinha em cada esquina. To make a long story short, Então, para resumir uma história bem comprida, a few years later, depois de alguns anos, the magazine was selling in 15 Arabic-speaking countries in the kiosks. a revista já era vendida em 15 países que falavam a língua árabe, de 15 países diferentes. This was in the 70s. Isso foi nos anos 70. In the 80s, new technology came. E aí nos anos 80 surgiu uma nova tecnologia. Some of you remember the video cassette came on the market. Alguns de vocês vão lembrar do videocassete que apareceu no mercado nos anos 80. And now all the young people wanted to watch videos. E então os jovens queriam assistir vídeos naquela época. So we prayed again. Então nós começamos a orar. As Lord, please give us some professional Arab Christians that can produce films and videos. E nós pedimos: Deus, mande profissionais árabes cristãos que possam produzir vídeos e filmes. And again, God answered prayer. E novamente Deus respondeu nossas orações. And for about 10 years, we were producing Christian films and videos. E durante 10 anos nós produzimos vídeos e filmes cristãos. We usually pray a prayer in 2 Thessalonians. E tem uma oração que está no segundo livro de Tessalonicenses. It's Paul's prayer. É a oração do apóstolo Paulo. Pray that the word of the Lord may spread rapidly. E fala: oremos para que a palavra de Deus se espalhe rapidamente. So of course we were still dreaming that one day we would go on television. E é claro que a gente estava sonhando que um dia a gente podia atingir e alcançar a televisão. But television was owned by Muslim governments. Mas a televisão nesse país também pertence ao governo muçulmano. But no technology comes along. Mas a tecnologia sempre muda e apareceu uma nova tecnologia. And in the beginning of the 90s, the satellites started coming in the sky. Então, no começo dos anos 90, surgiram os satélites pelo céu. And we said, God, wouldn't it be wonderful if you could give us a satellite? E aí nós começamos a pensar: Deus, seria maravilhoso se nós tivéssemos um satélite para poder usar. And we could reach the millions. Com o satélite a gente pode alcançar milhões de pessoas. Well, exactly 20 years ago, E aí, exatamente há 20 anos atrás, Sat7 was born. o Ministério de Sat7 nasceu. And I'm going to tell you a miracle story. E eu vou contar um pouco desse milagre, dessa história para vocês. Today, Sat7 is a Christian television ministry in the Middle East and North Africa. Sat7 é um ministério cristão de televisão no norte da África e no Oriente Médio. No, it doesn't work, Agneta. Technique doesn't always work. Às vezes a tecnologia não funciona do jeito que tem que funcionar. Then you have to use human resource. Aí nós usamos os recursos humanos para poder resolver. We have a vision. Nós temos uma visão: ver uma igreja crescente no Oriente Médio e no norte da África, testemunha confiante na fé cristã, servindo a comunidade e contribuindo para o bem da cultura e da sociedade. And we have a mission. E nós também temos uma missão: prover às igrejas e aos cristãos do Oriente Médio e norte da África uma oportunidade de ser testemunhas de Cristo através de conteúdo televisivo educacional, informativo e inspiracional. About 99% of the people in these countries watch television. Cerca de 99% das pessoas nesse país assistem televisão. The poorest of the poor still owns a television. E o mais pobre dos pobres tem uma televisão em casa. Marcelo and I went to Lebanon to a refugee camp just close to Syria. E eu e ele, alguns meses atrás, nós fomos a um campo de refugiados na fronteira do Líbano com a Síria. And we came to a little tent where 10 people were sleeping. E nós fomos numa tenda bem pequena onde moravam 10 pessoas ali. They only had 3 mattresses to sleep on. Eles tinham 3 colchões bem pequenos para dormir as 10 pessoas. But they had a parabol antenna and a television. Mas eles tinham uma televisãozinha e uma antena parabólica pendurada do lado de fora da tenda. And this is what it looks like when you walk in the streets of Amman, Cairo or Beirut. E isso é como parece as ruas nas cidades hoje, se você for em Amman ou no Cairo ou Beirute.
Even if you travel on a camel out in the middle of the Sahara Desert, E mesmo se você entrar numa caravana de camelos que vai através do deserto do Saara, there is still a parabol antenna and they watch television. você ainda vai ver que eles têm na tenda que eles usam uma parabólica e uma televisão. So it's absolutely the most effective way if we want to reach the people in these countries. Então essa é a maneira mais eficiente, mais eficaz de atingir as pessoas desses países. Tonight I'm going to bring you to 3 different language areas. E hoje à noite eu vou levar vocês para 3 regiões que falam 3 línguas diferentes. We are going to talk about the 22 Arabic-speaking countries. Nós vamos falar sobre os 22 países que falam árabe. We are going to talk to the countries where they speak Persian or Farsi. Nós vamos falar da região nos países que falam persa, That's Iran, Afghanistan and Tajikistan. países como o Irã, o Afeganistão, o Tajiquistão. And we are going to talk about the Turkish-speaking countries. E nós vamos falar também dos países que falam turco. You live in South America, Vocês moram na América do Sul, and when you go to bed tonight, you can say, "Thank God." e quando você for dormir essa noite, você pode falar assim: muito obrigado, Deus. I was trying to count the churches that I passed just coming here tonight. E eu estava tentando contar quantas igrejas eu vi só no caminho para poder chegar aqui essa noite. And I probably saw 15 churches just on the way here. E eu contei mais ou menos 15 igrejas só no caminho para chegar aqui. Statistically speaking, about 90% of the population in your country call themselves Christian of some kind. E as estatísticas dizem que 90% das pessoas da América do Sul se intitulam cristãos de alguma forma. I'm going to take you to the Middle East, Mas hoje eu vou levar vocês para o Oriente Médio, where less than 5% are Christians. onde menos de 5% das pessoas são cristãos ali. So you can agree with me that there's some unbalance in the world today when it comes to the number of Christians. Então vocês podem concordar comigo que existe um desequilíbrio quando no mundo hoje as pessoas são cristãos. That's why we use television and satellites. E essa é a razão que a gente usa o satélite e a televisão. Today we use Hotbird and Nilesat. Nós temos 2 satélites, o primeiro é o Hotbird e o Nilesat. And we have 5 channels, 24 hours a day, 7 days a week, 52 weeks a year. E nós temos 5 canais que transmitem todos os dias, 24 horas por dia, todas as semanas, durante o ano todo. About 60% of the population in these countries are under the age of 16. E 60% da população desse país tem menos de 16 anos. So we are talking about young people. Então nós estamos falando de pessoas muito jovens. That's why we, a few years ago, started Sat7 Kids. E essa é a razão que alguns anos atrás nós começamos um canal chamado Sat7 Kids, Which is a special channel only for children. que é um canal especialmente feito para crianças. Today we cover 7 different time zones. E a gente cobre ali 7 zonas de tempo diferentes. So when it's time for these children to go to bed, Então quando é hora das crianças irem para a cama, we give them a Bible story a gente passa uma história da Bíblia para eles. and we say good night. E a gente fala boa noite. 1 hour later, when these children are sleeping, E uma hora depois, quando aquelas crianças já estão dormindo, we move into the next time zone a gente vai para a próxima zona de tempo and we can use the same programs again. e a gente usa o programa de novo para aquelas crianças. 1 hour later, when they are sleeping, E aí uma hora depois, quando eles já estão dormindo, we go into the next time zone and we can use the same programs again and a again. gente vai para a próxima zona de tempo e usa o programa, repete o programa de novo com a história para dormir da Bíblia. The wonderful thing about Sat7 E uma coisa que eu acho maravilhosa do ministério is that the programs are produced by the local Christians within these countries. é que os programas são todos produzidos por cristãos locais, nativos daquele país. So in Cairo, Egypt, Então, por exemplo, no Cairo, no Egito, we have about 50 professional Arabs doing the programs. nós temos hoje mais ou menos 50 pessoas que trabalham no estúdio produzindo programas em árabe. In Beirut, Lebanon, it's the same thing. E em Beirute, no Líbano, é a mesma coisa. So it's important that Arab people speak to Arab people. É muito importante que uma pessoa que fala a língua, um árabe que fala árabe, converse com essas pessoas em árabe. They never see any Swedes or foreign people on the screen. Eles nunca vão ver um sueco como eu ou qualquer estrangeiro na televisão. That's why the message goes from heart to heart. E dessa forma a mensagem é transmitida de coração para coração. So one channel for children. Então, como eu já disse, nós temos um canal especial só para crianças. We believe if we are going to see a change in the Middle East, we need to reach the children today.
E nós acreditamos que se a gente que vai ter chance de ver uma mudança no Oriente Médio, a gente tem que alcançar essas crianças. The year 2011, Então, no ano de 2011, we asked a secular company to do a market research for us. nós contratamos uma empresa de pesquisa para fazer uma pesquisa de mercado para a gente. They went out into the streets, Então, eles foram para as ruas, they made telephone calls, eles fizeram ligações para as pessoas and they asked the people, when you watch television, what channel do you watch? e eles perguntavam, quando você assiste televisão, que canal você assiste? And we were very happy to find out. E aí nós ficamos muito felizes de descobrir, This is 5 years ago, isso é de 5 anos atrás, but almost 10 million children were watching Sat7 Kids. que quase 10 milhões de crianças já assistiam o nosso canal Sat7 Kids. We were very, very, very happy E aí nós ficamos muito, muito, muito felizes mesmo, when we learned that almost 2 million people in Saudi Arabia were watching Sat7 Kids. quando nós descobrimos que quase 2 milhões de pessoas assistiam o nosso programa na Arábia Saudita. In Saudi Arabia, you may know, churches are not allowed. E não sei se vocês sabem, na Arábia Saudita as igrejas não são permitidas. And when a Saudi becomes a Christian, E se um árabe de lá se torna cristão, he is rejected by his family ou ele pode ser rejeitado pela sua família and maybe even killed. e até morto pelo governo. But we praise to God that the new generation is receiving Bible stories through Sat7 Kids today. Mas a gente louva a Deus porque a gente sabe que essa geração jovem está recebendo histórias da Bíblia através da televisão hoje. And then we have two channels in Arabic for the adults. E também nós temos 2 canais em árabe para os adultos. We are a holistic ministry. Nós temos uma visão integral do ministério. In other words, we don't just preach Jesus 24 hours a day. Em outras palavras, a gente só não fica pregando Jesus 24 horas por dia. We talk about what is Christian life all about. Nós falamos para eles o que é uma vida cristã, como é uma vida cristã. It's about marriage and family life and raising children. E a gente fala como criar as crianças, como é a vida em família. We have special programs for women and women's situation. Nós temos programas especiais para as mulheres e a situação das mulheres nesses países. We have special programs dealing with young people's questions and problems. E a gente tem programas especiais também para jovens com perguntas e problemas. Here's a wonderful testimony from a young man in Morocco. E esse é um testemunho de um jovem do Marrocos. Eu gosto muito do programa From Me to You, de mim para você. Eu apreciei o episódio a respeito do nosso Salvador Jesus. Eu não era cristão antes, mas Deus tem aberto meu coração e agora eu sou um crente. Por favor, orem por mim, meu país Marrocos e minha família. Now we'll move into the next language area, Então agora nós vamos falar sobre a próxima língua, a próxima região, the language of Persian. a língua persa. To be a Christian in Iran today E para se tornar um cristão no Irã hoje can be very difficult. é uma coisa muito difícil. So many Christian pastors and leaders have been forced to leave the country. Então vários pastores e líderes cristãos foram forçados a fugir do país. And many of them have moved to England, to London. E vários deles se mudaram para Londres, na Inglaterra. So that's why we produce our Farsi programs there. Então é lá que a gente produz nossos programas em persa. I don't know of any country in this region E eu não conheço nenhum país nessa região where so many people are becoming believers as in Iran today. onde tantas pessoas também têm se convertido a Deus, como no Irã hoje. There is a great hunger for the Lord in Iran today. Existe uma grande fome pelo Senhor lá no Irã nos dias de hoje. And when people for the first time in their life hear about the gospel through television, E as pessoas, graças a Deus, pela primeira vez na sua vida, têm acesso ao Evangelho através da televisão. they have many questions. E é claro que eles têm muitas dúvidas. Who is Jesus? Quem é Jesus? What's the Bible all about? O que fala essa Bíblia? So when we broadcast our programs, Então, quando a gente transmite os programas para o Irã, we put the telephone number on the screen nós colocamos um número de telefone na tela and we tell the people, take your mobile phone e a gente fala para as pessoas, pegue seu celular, and buy a cash card, compre um cartão, um chip pré-pago, and you can telephone the number on the screen e aí você liga para esse número que está na tela, and you can ask your questions to a pastor. e aí você pode perguntar suas dúvidas para um pastor. When you finish your phone call, Quando você terminar essa ligação, take the cash card and throw it away, pega o chip pré-pago e joga ele fora. and the secret police cannot find you. E a polícia secreta nunca vai poder rastrear vocês.
Sat7 works together with many other organizations. E o Ministério Sat7 trabalha junto com várias organizações cristãs. We do the broadcasting. A gente transmite os programas Other organizations have pastors that can receive the phone calls. e outras organizações, pastores de outras entidades, eles Adro- recebem as ligações. Other organizations bring the Bibles into the countries. E algumas organizações também trazem Bíblias para esses países. Here's a wonderful testimony from a young man in Iran. E esse é um testemunho maravilhoso de um rapaz do Irã. Eu me tornei cristão há 8 anos através de assistir ao Sat7 persa. Eu me recordo que uma noite, quando eu tinha tanta dor nos olhos que não podia nem abri-los, orei a Jesus: Senhor, se tu existes, me cure. Depois dormi. Quando acordei de manhã, já não tinha mais nenhuma dor, e daí comecei a crer em Jesus. Depois disso, assisto regularmente aos seus programas. Eu contei sobre Jesus para minha família e agora 10 familiares já se converteram e temos uma célula em nossa casa. We read in the Bible that he and his house became believers. E nós vemos na Bíblia que ele e sua casa se tornaram crentes em Jesus. This is still common in this kind of a culture. Isso ainda é bem comum nessa cultura, nesse tipo de cultura. We have many testimonies where whole families comes to the Lord. E nós recebemos vários testemunhos onde famílias inteiras dizem que se converteram a Deus. And mind you, the majority of these people don't have a church like you to go to. E vocês têm que pensar que a maior parte dessas pessoas não tem uma igreja para ir como vocês têm aqui essa noite. So they meet in privacy in their private home. Então eles se encontram dentro da própria casa. And there they have a television. E dentro da casa eles têm uma televisão. And they can watch Sat7. E aí eles podem assistir os nossos programas do Sat7. And they can receive Bible teaching and Christian education. E eles podem receber educação cristã, ensinamentos bíblicos dentro de casa. Here's another testimony of a young woman. E esse é um outro testemunho de uma jovem do Irã. Eu vivia sem esperança e tinha tantos problemas na minha vida que eu resolvi acabar com a minha vida. Mas quando, por acaso, achei o canal de vocês e assisti alguns dos seus programas na semana passada, mudei de ideia. E não sei bem porquê, mas resolvi entrar em contato com vocês. Agora eu entreguei meu coração a Jesus. Today, with the help of modern technology, E nos dias de hoje, com a ajuda da tecnologia moderna, we can work with organizations and people around the world. nós trabalhamos com organizações onde as pessoas estão espalhadas ao redor do mundo. So maybe a young man calls us from Tehran in Iran. Talvez um jovem possa nos ligar lá de Teherã, no Irã, We can have somebody in Germany to pick up the phone and answer questions. e uma pessoa na Alemanha, por exemplo, vai atender o telefone e responder as dúvidas que ele tem. Now we move into the third language area, E agora vamos para a terceira região, para a terceira língua, Turkey. Turquia. We read about Turkey in the Bible. In the last book of the Bible, the 7 churches in Minor Asia. E nós já lemos no livro de Apocalipse sobre as 7 igrejas na região. This is where Paul walked around and preached. Ali na Turquia, onde o apóstolo Paulo pregava. But when we come to the places where the 7 churches are mentioned, there are no churches today. Mas se hoje você for visitar a região onde as 7 igrejas estavam localizadas, nenhuma delas existe mais. So for many years we were praying for Turkey. Então, durante muitos anos, nós oramos pela Turquia. And God answered prayer last year. E ano passado nós recebemos a resposta das orações de Deus. On the 15th of February, No dia 15 de fevereiro, we signed a contract with the Turkish government. nós conseguimos assinar um contrato com o governo turco And we could start Turksat 4. e nós conseguimos utilizar esse satélite Turksat 4. Today, 80 million Turks. Então hoje Thank you. 80 milhões de turcos, For the first time in world mission history, pela primeira vez na história de missões do mundo, can turn on television and get the gospel right into their own living room. eles podem ligar a televisão e receber o evangelho diretamente dentro de casa. Of course, Sat7 works with professional people, E é claro que nós trabalhamos com profissionais da televisão. and there aren't very many Christians at all in Turkey. E não existem muitos cristãos na Turquia hoje. So we were very happy Então nós ficamos bem satisfeitos when we met this brother. quando nós encontramos com esse irmão ali. He's a very famous movie star, a comedian. Ele é um artista de cinema bem famoso lá, um comediante.
When he walks in the streets of Istanbul, E quando ele anda pelas ruas de Istambul, everybody will recognize him todo mundo olha para ele e reconhece ele. and say, hey, there's the funny man. Eles riem, é aquele cara super engraçado. But now he goes on television Mas hoje, nos dias de hoje, ele vai na televisão and he says, yes, I'm Turkish, e ele fala, sim, eu sou turco, but I'm a believer in Jesus Christ. mas eu sou um cristão em Jesus Cristo. Please, brothers and sisters, pray for Turkey. Então, por favor, irmãos e irmãs, orem muito pela Turquia. Here's a testimony from Turkey. E esse é um testemunho da Turquia. Eu tenho orado em segredo como um cristão desde os 12 anos de idade. Eu sempre oro para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu nunca encontrei nenhum outro cristão. Agora eu assisto o canal e não creio nos meus olhos. Eu louvo a Deus. Por favor, me ajude a conhecer cristãos onde vivo. How do you bring the gospel to people that cannot read and write? E como é que você pode levar o Evangelho, uma Bíblia, para pessoas que não sabem ler e escrever? The Bible Society, they want to give the Bible to everyone. A sociedade bíblica, ela sempre quer dar uma Bíblia para cada pessoa. But what do you give to people that cannot read and write? Mas como fazer isso para as pessoas que não sabem ler nem escrever? Well, you can read the Bible and perform Bible stories through television. Mas você pode sim transmitir a Bíblia e histórias da Bíblia através da televisão. So the Bible Society is just one of many organizations that we cooperate very closely with. Então a Sociedade Bíblica é uma das organizações que nós trabalhamos bem juntos sempre. Another very important part of the ministry of SAT7 E uma parte muito importante do ministério do SAT7 is to strengthen and encourage the local church. é fortalecer e encorajar as igrejas locais. In many places the persecution is very strong. Em vários desses países a perseguição contra a igreja é muito grande. In many places they are very lonely. Em vários desses locais as pessoas estão bem sozinhas. But praise the Lord, today through television they can participate in church service around the clock. Mas graças a Deus eles podem ligar a televisão e participar de cultos de igrejas durante qualquer hora do dia. Today we are about 200 people from 19 different countries working full time for SAT7. E hoje o nosso ministério tem cerca de 200 pessoas trabalhando em tempo integral e de 19 nacionalidades. Our head office is in Cyprus, A nossa sede é na ilha do Chipre, que é logo ali abaixo da Grécia. and then we have studios in Cairo, Lebanon, Turkey and London. E nós temos estúdios também no Cairo, no Líbano, na Turquia e em Londres. And then we have support offices in Europe, Canada and USA. E nós temos escritórios na Europa, no Canadá e nos Estados Unidos. 2 years ago my wife and I were going to retire. Então, 2 anos atrás, eu e minha esposa nos aposentamos. And I said to myself, what do you do when you retire? Aí eu pensei comigo mesmo, o que você faz quando você aposenta? Does that mean you sit in your living room like this for the rest of your life? Aí eu pensei, será que eu vou sentar na minha sala e ficar rodando dedo sem fazer nada o resto da vida? I said, no way. Aí eu falei, não, de jeito nenhum. So we contacted our friends at SAT7 Então nós voltamos ao SAT7, and said, we are retired, nós falamos, agora nós aposentamos, but we're still young. mas nós ainda somos jovens, We don't cost any money. nós não custamos nenhum dinheiro como The missionários, Swedish government pays our pension. porque o governo sueco paga a minha aposentadoria agora. Is there anything we can do to help you? E tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar vocês? And he looked at the world map Aí o meu amigo olhou para o mapa mundi and he said, yes, Lars, e ele falou, sim, Lars, you can take South America. você pode pegar a América do Sul. And I looked at my wife Aí eu dei aquela olhada para minha esposa and she nodded. e ela balançou a cabeça assim. So I said, okay, explain to me, what do you mean by taking South America? Aí eu falei, então tá, mas o que significa pegar a América do Sul? So he said, well, you can start in Brazil. Aí ele falou assim, então você pode começar pelo Brasil, There are at least 50 million evangelical Christians in Brazil. que no Brasil hoje existem aproximadamente 50 milhões de evangélicos, And someone needs to go and tell them the story e alguém precisa ir lá e compartilhar a história com eles. and ask them to pray for the church of the Middle E East. pedir para que eles possam orar pela igreja perseguida do Oriente Médio. And pray and ask them to support the Christians in the Middle E East. que eles também podem ajudar os cristãos que estão ali no Oriente Médio. So here I am. Então aqui estou eu. This is my first answer to prayer. E essa é a minha resposta, primeira resposta de oração. Our first Brazilian brother working for SAT7. O primeiro brasileiro a trabalhar com o Ministério de SAT7. A few weeks ago we opened up our webpage. E nós temos agora até um site em português. And we have our Brazilian board.
E agora nós temos também uma diretoria brasileira aqui. So God is answering prayer. Só Deus continua respondendo às nossas orações. Tonight you can watch Sat7 on satellite television. Então, você pode assistir os nossos programas através do satélite, televisão via satélite. If you have an iPad, Se você tiver um tablet também, if you have a computer, internet, se você tiver um computador com acesso à internet, or even if you have an iPhone, you have an app with all the television channels. ou até se você tiver um smartphone, você pode baixar o aplicativo e assistir nossos programas. When I was a young man Quando eu era um jovem and I went to a missions meeting, e eu ia para uma reunião de missões, usually the missionary came from Africa normalmente era um missionário que vinha da África and they showed me a spear e ele vinha com uma lança na mão, and he had a white hat. aquele chapelão branco grande, That's 100 years ago. mas isso foi uns 200 anos atrás. Today a young missionary maybe is 18 years of age. Mas hoje em dia eu acredito que os jovens missionários são pessoas jovens de 18, 19 anos He knows how to handle an iPhone and a computer. que sabem como mexer com um smartphone, que sabem como mexer com um computador. So I'm very challenged when I see all the young people here tonight, Então eu sempre me sinto desafiado quando eu vejo tantos jovens assim reunidos, because reaching the millions today means technology. porque significa que para atingir milhões de pessoas no dia de hoje precisa saber conhecer a tecnologia. 40 years ago, when we started this magazine, Então há 40 anos atrás, quando nós começamos a produzir essa revista, and the young people wanted to get in touch with us, e os jovens que queriam entrar em contato conosco, they would write us a letter. eles escreviam uma carta para a gente. Some of you may not even know what a letter is, Eu acho que alguns de vocês não fazem nem ideia do que é uma carta. but you take a piece of paper and a pen, Uma carta você pega um pedaço de papel e uma caneta, and you write something, aí você escreve o que quer, and you take an envelope, aí você coloca dentro do envelope, and you put a stamp on aí it, lambe o selo e põe no envelope, and you put it in the mailbox. aí você joga na caixa do correio. When we were writing letters to our parents in Sweden 40 years ago, Então há 40 anos atrás, quando eu queria escrever uma carta para o meu pai lá na Suécia, it took 4 weeks before our parents could read the letter. demorava 4 semanas até meus pais receberem a carta, And then it took 4 weeks before we could read their answer. e demorava mais 4 semanas até chegar a resposta deles da carta. Today, when I tell my 9 grandchildren, E nos dias de hoje, quando eu falo isso com meus 9 netos, they just shake their head eles dão aquela balançada na cabeça and say, Grandpapa, why didn't you send them an SMS? e eles falam assim: vovô, por que você não mandava uma mensagem de texto que é mais rápido? Well, of course, SMS wasn't in the world 40 years ago. Mas é claro que não existia mensagem de texto há 40 anos atrás. Today, people don't write letters to Sat7. E hoje a gente já descobriu que as pessoas também não escrevem cartas para o Sat7. Today, they send us email, SMS, phone calls, WhatsApp, Facebook, or YouTube. Nos dias de hoje eles mandam e-mails, eles ligam, eles usam o WhatsApp, eles usam também Facebook ou YouTube. Today, satellite television is still the most effective way to reach the people. E nos dias atuais a televisão via satélite ainda é a forma mais eficiente e eficaz para atingir essas pessoas. But technology is moving very quickly. Mas a tecnologia ela sempre se move e sempre muda rapidamente. That's why we have a team of young people Por essa razão nós temos alguns jovens que trabalham conosco. working with social media Eles trabalham com as mídias sociais and putting their fingers like this, e eles põem o dedo molhado para finding cima out where's the wind blowing, what's happening around the corner, what's the technology of tomorrow. para descobrir qual a direção do vento, onde o vento está soprando, qual que vai ser a nova tecnologia para amanhã. Because if we are going to reach the generation of tomorrow, we have to start planning today. Porque se a gente quer atingir também a juventude amanhã, a gente tem que começar a planejar hoje. And for Sat7, this is very important. Isso é muito importante para o Sat7. People ask me, does television cost money? E as pessoas sempre me perguntam, mas televisão não custa dinheiro? And I have to say, yeah, it costs money. E eu sempre respondo, claro, custa dinheiro. So we have a budget of about 15 million US dollars. Então o nosso orçamento anual hoje é de 15 milhões de dólares, But we reach 15 million people a day. mas nós alcançamos 15 milhões de pessoas cada dia. That means it only costs $1 per person per year to watch television, for them to watch television. Então, se fizer a matemática reversa disso, custa somente $1
para que uma pessoa possa ter acesso ao Evangelho durante um ano inteiro. I don't know of a cheaper and more effective way. Eu não conheço nenhum jeito mais barato e mais eficiente de... If you would know of a cheaper way, tell me. E se algum de vocês souber de uma forma mais barata e eficiente, me avisa, por favor. I've been in missionary work for 50 years. Eu sou um missionário já tem 50 anos. And I've been asking people for money for 50 years. E eu também sempre peço doação para as pessoas que têm 50 anos. And I've never come to a place where they say, wonderful, thank you for coming here because we have lots of money. E eu nunca cheguei em nenhuma igreja, em nenhum lugar onde as pessoas falam comigo assim, que bom que você veio, que nós estamos cheios de dinheiro aqui. People always tell, no, it's a crisis and it's going down and so forth. E as pessoas sempre dizem, nós estamos na crise, a coisa está feia, está indo tudo para baixo. So when I came to Brazil, Então quando eu vim para o Brasil, people were telling me that the economy was kind of going down. as pessoas começaram a me falar, olha, está em crise, a economia está indo para baixo. So I prayed. Aí eu orei, I said, Lord, you have to give me an equation e eu falei, Deus, me dê uma equação that no one can turn down. que ninguém pode recusar. So my challenge to your pastor and to you tonight E eu quero fazer um desafio ao seu pastor e a essa igreja essa noite, is for this church. é que essa igreja, I think you have 600 members. alguém me falou que vocês são 600 membros. So I'm going to ask you to give $1 per person per year. Então eu vou desafiar vocês a doarem $1 por membro por um ano. That's not too much, is it? Não é tanto dinheiro, é? No, and you can join hands with Sat7. E aí vocês podem se unir ao Sat7 And you can pray for the Middle East e and North vocês Africa. podem orar também pelo Oriente Médio e pelo Norte da África. Now I'm going to ask my team members since 50 years E agora eu vou chamar a minha parceira de equipe nos últimos 50 anos to give a testimony. para também transmitir um testemunho. And like I said, today we have a web page where you can learn more about Sat7. E eu falei para vocês também que nos dias atuais nós temos já uma página em português. You can give her a hand. E vocês podem aplaudi-la também. Hello. Tá fraco, gente, tá fraco. I want you to know that it is a privilege to represent the church in the Middle East and North Africa. E eu quero dizer para vocês que é um privilégio muito grande representar a igreja no Oriente Médio e Norte da África. And the ministry of Sat7. E também está representando aqui o ministério do Sat7. In Sat7 we want to give the Christian church in these countries to be able to speak to their people. E com o Sat7 a gente quer ajudar esses cristãos dos países que nós falamos a poderem se comunicar com as pessoas de lá e transmitir o evangelho. This can be done in different ways. Isso pode ser feito de diversas formas. Sometimes Sat7 goes to different churches in these countries and broadcasts the services. E algumas vezes nossa equipe de filmagem vai para vários países e transmitem culto de diversas igrejas. It can be a big church like in Cairo with 700 members. Pode ser uma igreja grande como no Cairo com 700 membros. But it can also be a small church like this time in Algeria. Mas também pode ser uma igreja bem pequena como nós visitamos uma vez na Algéria. The Sat7 team came there to broadcast a service. Então a equipe foi visitar essa igreja para transmitir o culto deles. It was a small church and they were all converted Muslims. E é uma igreja bem pequena e todas as pessoas ali eram muçulmanos convertidos. In Algeria, it's very difficult or very dangerous to be a converted Muslim. E na Algéria é muito difícil e até muito perigoso de ser um muçulmano convertido ali. So when they were to broadcast the service, Então quando eles foram para a igreja para transmitir o culto deles, the team said to the people, if you don't want to be on the screen, go backwards. e aí a equipe falou para as pessoas, se você não quiser aparecer na tela, não senta nos primeiros bancos, vai lá para o fundo. We will only have the first lines on the screen from your church. Nós vamos mostrar só as duas primeiras linhas de banco e o resto de trás não vai aparecer. But they were surprised that no one went backwards. Aí eles ficaram muito surpresos que ninguém se moveu, continuou todo mundo sentado. And then they said this, E aí a igreja disse para eles, don't take the persecution away from us. não tire essa perseguição de nós. It is a crown on our heads. Ela é como uma coroa para nós, nas nossas cabeças. Do you know that the Christians
are the most persecuted people in the world today. Eu não sei se vocês sabem que os cristãos são as pessoas mais perseguidas no mundo atualmente. And that is specifically true about the countries where Sat7 is working. E isso é muito verdadeiro nos países que o nosso ministério trabalha. In Matthew 6:14 we can read about when Jesus is teaching about forgiveness. Em Mateus 6,14, vocês podem ler o que Jesus nos ensina sobre o perdão. There was another church service that Sat7 was going to broadcast. E também teve um outro culto que a nossa equipe foi lá para transmitir o culto deles. It was a church in Cairo. Era uma igreja na cidade do Cairo. The church building was completely destroyed. E a igreja tinha sido completamente destruída. One of many church buildings that have been destroyed in Egypt. Ela é uma de muitas igrejas que têm sido destruídas ali no Egito. But the church members went back to their church the next Sunday. Mas os membros da igreja voltaram para a igreja no próximo domingo, depois dela ter sido destruída. And they were celebrating their church service there. E eles queriam celebrar o culto ali naquela igreja mesmo destruída. And Sat7 was there broadcasting the service. E a nossa equipe foi lá também para transmitir aquele culto para os outros. And they were singing to the Lord. E eles estavam cantando para Deus. And they were praising their Lord. E eles estavam louvando a Deus. And they were writing on the broken walls, E eles também estavam escrevendo naquelas paredes destruídas. "We love you. Nós amamos vocês. We forgive you." E nós perdoamos vocês. They are teaching us about forgiveness. And we believe there is no hope for the Middle East without forgiveness. Eles estavam nos ensinando sobre o perdão. E nós acreditamos que não existe esperança para o Oriente Médio se não existir perdão ali. That's why we believe there is a hope for the Middle East and North Africa today. Por essa razão a gente sabe que existe esperança para o Oriente Médio e Norte da África. I don't know if you have heard about the 21 young Egyptians that were working in Libya. Eu não sei se vocês ouviram uma história sobre 21 jovens egípcios que estavam trabalhando na Líbia 2 anos atrás. They were Christians. Eles eram cristãos. And just because they were Christians, they were killed. E só porque eles eram cristãos, eles foram assassinados. They were beheaded. Eles foram degolados. We know that they had the chance to deny their faith to save their lives, E nós sabemos que eles tiveram a chance de negar a fé e salvar suas próprias vidas. but they did not. Mas eles não negaram. In another program that Sat7 was broadcasting, E um dos nossos programas que a gente estava transmitindo it was a live program. era um programa ao vivo. That means that people could call into the program. Era um programa onde as pessoas podiam ligar e participar do programa. And once a young man called into the program, Então um jovem ligou no meio do programa a Coptic priest was hosting this program. e o sacerdote estava apresentando esse programa. And this young man was a brother of 2 of the 21 young men that were killed in Libya. E esse jovem era um irmão de alguns desses jovens que foram assassinados na Líbia. And he was saying how proud he was for his brothers, E ele estava dizendo como é que ele estava orgulhoso dos seus irmãos, that they did not deny their faith. que eles tiveram a chance, mas não negaram a sua fé. And the Coptic priest was so touched, he hardly knew what to say. E aí o apresentador ele ficou muito tocado, ele estava sem saber o que dizer. And then he said, "But what about your mother? What does she say? E aí ele perguntou, e a sua mãe? O que a sua mãe fala sobre isso? What does she feel?" Como ela está se sentindo com isso? Then he said this, E aí o jovem respondeu, in the program, no programa. "My mother says, Minha mãe disse, if ISIS comes to her village, se o ISIS aparecer na minha cidade, if they come to her street, se eles vierem aqui na minha rua, she will invite them for lunch. ela ia convidá-los para almoçar com ela And she will tell them, e ela ia dizer para eles, I forgive you eu perdoo vocês, because I am a Christian." porque eu sou uma cristã. So our brothers and sisters in these countries are teaching us about forgiveness. Então nossos irmãos e irmãs nesse país têm nos ensinado sobre perdão. But they do need our prayers. Mas eles precisam muito das nossas orações. They do need our support. Eles precisam também da nossa ajuda. We will look at the last video clip tonight.
E eu vou passar um último vídeo para vocês essa noite, It's also about forgiveness. que também fala sobre perdão. The Sat7 Kids team in Cairo Então a nossa equipe do canal 77 Kids no Cairo wanted to know if the kids in the refugee camps were watching Sat7 Kids. queria saber se as crianças no campo de refugiados também estavam assistindo nosso programa. So they went to a refugee camp in Iraq, Então eles foram para um campo de refugiados no Iraque. and there they met this little girl, Miriam, of 10 years. E lá eles encontraram essa garota, essa jovem Miriam de 10 anos. You might have seen this video before, Talvez algum de vocês já tenham assistido esse vídeo antes, because it has gone all over the world, porque ele tem sido transmitido pelo mundo inteiro. and it has been translated into many different languages. E já foi traduzido para várias línguas diferentes. And the last language was Chinese, that I heard of. A última língua que eu ouvi falar foi que tinha sido traduzido em chinês. Miriam and her family, they were forced by ISIS from their home, from their village, and now they live in a refugee camp. E a Miriam e sua família foram forçados a sair da sua cidade, da sua casa, e foram viver nesse campo de refugiado em outro país. So let us listen to what Miriam wants to tell us. Então vamos ver o que a Miriam tem para falar com a gente. Thank you. Obrigado. قولي لي انت بقالك قد ايه هنا في المخيم؟ 4 أشهر. ايه اكتر حاجة انت حاسة ان هي كنت بتحبيها في كراكوش مش موجودة هنا دلوقتي في المخيم؟ كان عندنا بيت وكنا متونسين، بس يعني هنا ما متونسين، بس الحمد لله يعني الله سترنا. قصدك ايه؟ يعني ايه الله سترنا؟ يعني الله حبنا وما قبل يعني يقتلونا داعش. طيب انت حاسة قد ايه ربنا بيحبك صح؟ أيوة، ربنا بيحبنا كلنا، مو بس أنا، كل الناس يحبوهم الله. وانت شايفة ان ربنا كمان بيحب الناس اللي ممكن تبقى اذتك وزعلتك ولا لا؟ يحبوهم بس ما يحب الشيطان. طب انت شايفة، انت حاسة بايه ناحية الناس اللي ممكن تبقى خرجتك من البيت وتعبتك؟ ما راح أسويهم ولا شيء، بس يعني أقول لله يسامحهم. انت فاكرة ترنيمة او فاكرة حاجة لما بتبقي قاعدة لوحدك كده بتحبي ترنميها او تكلمي يسوع بيها، ولا مش فاكرة ولا حاجة خالص؟ عندي ترانيم. طب تحبي تقولي اكتر واحدة انت بتحبيها؟ تبقى صغيرة وقصيرة بس نسمعها منك، ايه رأيك؟ أكو واحدة. ما أبهج اليوم الذي آمنت فيه بالمسيح، أصحى سرورك ميلا ورنصا وطيب المديح، حبي لفادية مجيد يوما فيا ومن سيزيد، عمر جديد يوم سعيد يوم اتحادي بالحبيب. O pastor falou comigo que a igreja aguentava até umas 2 horas assim sem problema. É verdade ou não? E aí a gente, depois de 2 horas, a gente chama a equipe de louvor de novo, canta umas 2 músicas e a gente segue mais um pouquinho, é isso? Ou me falaram errado? Gente, tá fraco esse tá certo aí, não estou acreditando muito, hein? Tá fraco. Meu nome é Marcelo, né? Eu não sou pastor, eu gosto sempre de avisar que às vezes o pessoal vem pedir aconselhamento, um monte de coisa, e fala assim, olha, não, eu não sou pastor. Eu sou filho de pastor e cresci dentro da igreja, obviamente, me converti com 14 anos e Deus sempre tocou no meu coração sobre missões. É uma coisa que eu sempre gostei. Trabalhei muito tempo com o Jocum, trabalhei muito tempo com voluntários de missões, com o Evangemed. Jocum eu tive que abandonar por causa da idade, né? Falou, jovens com a missão, chega um ponto que você tem que falar, olha, não dá mais, né? Que eu não estou aguentando seguir atrás, não estou igual vocês, tão jovens, tão entusiasmados ainda. Embora eu também me sinta jovem, mas a gente tem que aprender e seguir os novos caminhos. Graças a Deus, hoje eu estou trabalhando com 77, foi um chamado de Deus, a história, né? Deus não faz nada por acaso, né? Então, se nós estamos aqui hoje à noite, vocês estão aqui também, é porque existe um propósito para cada um.
E foi engraçado porque nós nos encontramos meio por acaso e Deus falou, olha, você vai ajudar e vai trabalhar com isso. E eles também receberam a mesma direção de Deus. Falou, olha, chama ele porque ele vai trabalhar e vai ajudar vocês. Então eu estou aqui hoje para compartilhar um pouco dessa história, para responder algumas perguntas, curiosidades, o que vocês quiserem fazer. Não se preocupa que não vão ser 2 horas, eu sei que sábado é um dia puxado para todo mundo e amanhã a gente tem que estar cedo na igreja, né? Então não vai ser. Queria saber se alguém tem alguma curiosidade ou pergunta ou quer falar alguma coisa. Enquanto isso, eu vou pedir para o pessoal passar, já está passando? Tem uma listinha aí, se você quiser colocar seu nome, seu e-mail, a gente manda uma newsletter para vocês, e aí vocês vão receber mais informação sobre o nosso ministério e sobre o que Deus tem feito na atuação do ministério no Brasil. Tá bom? Nenhuma pergunta, nenhuma curiosidade, nada? Pois não. O trabalho no Brasil começou tem 2 anos, tá? Então, nesses 2 anos, a gente tem se organizado para ter o quê? Para ter o Ministério 77 Brasil mesmo, e para ter essa diretoria que a gente tem hoje, que são pessoas cristãs, né? Que compõem a diretoria para poder seguir. Aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. Gente, eu já gosto de avisar, não vai ter um programa brasileiro do 77, que às vezes o pessoal fala assim, então se não fazer o programa brasileiro e tal, é igual ele falou, não tem, né? Eu sou ocidental, eu trabalho igual ele trabalha e nós estamos lá no ministério, mas a gente nunca vai aparecer na televisão, né? Porque o foco é Oriente Médio e Norte da África, então só essas pessoas que vão aparecer. Agora, existem pessoas que trabalham por fora disso, que trabalham atrás das câmeras. Então tem redator, tem editor, tem um monte de coisa. Lembra que ele falou dos jovens missionários que estão lá vendo as tendências, o que vai acontecer? Então, vocês podem ser um desses jovens missionários, tá? A gente tem vaga de trabalho, tem opção para trabalhar. É lógico que existem alguns pré-requisitos, né? Primeiro tem que falar inglês, né? Porque não preciso falar, né, gente? Ser cristão é o primeiro de tudo, né? Mas tem que falar inglês porque são 19 nacionalidades. Não tem como comunicar com as pessoas se você não tiver um inglês fluente. Segundo, ser um cristão de verdade está bem com a sua igreja. A nossa autoridade é sempre quem? Nosso pastor. Então, seu pastor vai recomendar você. Vai falar, olha, fulano, fulana realmente está na igreja, participa, é uma pessoa que está aqui com Deus. Não adianta chegar de paraquedas e falar, eu quero ir só porque eu fui na igreja 2 vezes, né? Então, assim, mas existem vagas, existem possibilidades. Quem quiser trabalhar com a gente, pode conversar comigo depois, ou pode acessar nosso site, mandar e-mail e falar. Se você é um profissional de televisão, se você é um redator bom, ou seja, você pode até formar e trabalhar para Deus fazendo o que você gosta, tá? Mais alguém? O pessoal está quietinho, né? Ninguém tem curiosidade, tem dúvida. Oh, perdão. Essa é uma pergunta muito boa. Vocês ouviram aí, ó, se teve algum país que conseguiu bloquear o sinal. Não tem jeito de bloquear o sinal do satélite. Não funciona. A única forma de bloquear é se você cobrir o céu inteiro com um negócio de chumbo. Então, antigamente, quando o LAS trabalhava, ele há 50 anos atrás, ele contrabandeava a Bíblia para os países da cortina de ferro, para a Rússia, etc. E naquela época eles tentavam transmitir um programa de rádio para atingir as pessoas. E o governo bloqueava o rádio, destruía o sinal e as pessoas não podiam ouvir o evangelho. Mas o satélite não tem jeito. Agora, existem algumas formas. Não sei se vocês viram, há 2 meses atrás, o governo do Irã, ele recolheu mais de 100 mil antenas parabólicas, falando para as pessoas que não estavam em conformidade com a lei, era antena velha, várias desculpas. Recolheram e destruíram todas as antenas. Então, de uma forma ou de outra, eles conseguiram atrapalhar, né? Quem tiver curiosidade, olha na internet aí que vocês vão ver. Pegaram mais de 100 mil antenas, passaram o trator em cima e destruíram tudo. Então, por quê? Porque justamente não consegue bloquear o sinal. O sinal vai direto para a antena e as pessoas recebem. Gente, lembrando também que aqui no Brasil não dá para ver, né? Porque o satélite está virado para lá. O satélite só vai para uma região, que também tem gente que pergunta, eu não consegui achar o canal.
Não vai achar mesmo aqui no Brasil, não. Aí tem que ser pelo ou celular ou pelo computador, dá para assistir, tá? Mas não tem como, graças a Deus, não consegue bloquear. Já são 20 anos transmitindo sem ter problema nenhum desse tipo. Faz alguém? Não? Então eu vou só compartilhar um último negocinho com vocês, que é uma experiência. Às vezes as pessoas perguntam, porque quando a gente apresenta assim, tudo parece muito fácil e muito legal, né? Então fala assim, olha, tá lá, tem 20 anos, bacana, tudo está funcionando, transmite o dia inteiro, transmite o ano todo e tal. Quando começou há 20 anos atrás, transmitia 30 minutos, tá? Não chegou assim, conseguindo tudo isso, transmitia 30 minutos. E existe perseguição grande até para quem trabalha. Então, tá tudo é fácil? Não, não é fácil. A gente tem o nosso estúdio lá no Cairo ano passado, a polícia bateu na porta, chegou e falou, olha, vocês estão presos e vão fechar o negócio aí porque vocês estão contra a lei. Mas contra a lei como, né? Não, tem umas acusações aí. Prenderam, levaram o diretor do estúdio, botou atrás das grades, ficou lá aquele sofrimento, levaram todos os equipamentos do estúdio, levou tudo embora, falou, ó, você está cheio de acusação contra vocês. E aí começamos, né? Oração para lá, contrata advogado, procura e nada, né? Passou um tempinho, soltaram o diretor. Tadinho, ele tem uma foto que eu não estou com ela aqui, mas ele está lá atrás das grades, o advogado foi lá e tirou a foto dele na prisão, assim, né? Com a barba para fazer, todo mulambento, com a roupa suja, aquele negócio todo. Ele passou um perrengue grande lá. Soltaram, ó, mas você está sendo acusado, mas você pode ir para casa, tá bom? Tá bom. Passou um tempinho, a polícia chegou, devolveu todos os equipamentos para o estúdio, todos, só Deus mesmo, né? Não tem como, não foi a gente que resolveu. Entregaram tudo sem estar quebrado, sem estar estragado, devolveram tudo inteirinho, voltou para o estúdio e hoje o estúdio já está funcionando de novo, todo mundo na rua e no final, olha, todas as acusações foram, como é que fala? Tem um termo jurídico aí. Retiraram todas as acusações. Então assim, nós não fomos acusados de nada, não estávamos fazendo nada errado e voltou tudo ao normal. Hoje o estúdio já está trabalhando, as pessoas estão lá, estão transmitindo de novo, fazendo os programas. Pois não, pastor? Uma boa pergunta. Principal fonte dos recursos, né? Que vocês viram que o orçamento é caro, né? Nós trabalhamos com doações. Por quê? Se eu vender horário de propaganda especial, o que acontece? As pessoas lá nunca ouviram falar de Deus, do Evangelho, etc. Elas não sabem o que é, não têm noção. Se eu colocar um evangelista americano falando do Jesus dele, que é loiro de olho verde, as pessoas vão falar assim, Jesus loiro de olho verde, super legal. Aí vem um outro cara, o evangelista brasileiro, e fala assim, não, o meu Jesus ele tem cabelo preto e olho azul. Aí você confunde as pessoas, né? Então, a gente leva o quê? O amor de Deus. Eu estou vestindo a camisa, vou até fazer propaganda dela, que nós vamos vender algumas delas ali fora também. Está aqui, ó, tornando o amor de Deus visível. Em vermelho aqui é a palavra amor em árabe. A gente transmite o amor de Deus e a gente mostra para as pessoas o que é ser cristão, o que é ter uma vida cristã. Mas a gente não pode confundir as pessoas e falar, olha, eu estou transmitindo assim, o Deus da Batista, o Deus metodista, o Deus presbiteriano, o Deus da Assembleia, porque cada um de nós tem suas diferenças, mas nós crescemos aprendendo e podemos fazer as nossas escolhas, né? Mas eles não. Então, para eles é muito confuso. A gente sobrevive das doações, tá? Justamente para não ter essa confusão. E, ó, vou falar para vocês, é alto orçamento, mas a gente ainda está pagando as contas em dia, viu? Deus sempre providencia. Não falta, não. Não falta, não. Pode não sobrar, mas as contas estão pagas e está tudo chegando lá. Só em Londres. Na Europa, só o de Londres. Na Inglaterra, vocês ouviram a pergunta, gente? Como é que a gente lida com a questão do... Tá,
Como é que a gente lida com a questão, por exemplo, terrorismo lá na Europa, se tem um estúdio na Europa, e como é que as pessoas lidam com isso, né? Não existe nenhuma forma de proteção especial. Na realidade, nós temos lá na Inglaterra, nós temos um escritório e temos um estúdio também. Eles estão em localidades diferentes, mas não existe nenhuma forma de proteção. O que a gente pede sempre é o quê? Ora a Deus e fala, Deus protege, Deus ajuda, Deus cuida, porque não existe nada e não tem como você impedir, né? Se alguém resolver mesmo ir lá bombardear, destruir, fazer alguma coisa, não tem segurança especial nenhuma, né? Eu tive agora recentemente lá no nosso escritório lá na Inglaterra, e assim, super tranquilo, as pessoas vão, voluntários vão lá trabalhar, ajudam, fazem tudo todo dia, e todo mundo na mão de Deus. Ninguém teme essa questão. Eu gosto de falar até, igual ele falou que nós fomos no campo de refugiado, né? Você vai num país desse, você enfrenta muita perseguição, enfrenta pessoas. Eu mesmo fui parado até no aeroporto. Seu passaporte é falso, por que você está andando aqui? Parece um monte de coisa. Mas a gente sempre entrega para Deus e fala, olha, Deus, eu estou aqui porque o Senhor mandou. Então o Senhor cuida, né? Minha mãe, por exemplo, ela fica meio desesperada, assim, fala assim, você vai no Oriente Médio, lá explode bomba, tem tiro, tem um monte de coisa. A minha esposa está aqui também, ela fica meio assim, esse negócio é meio arriscado, né? Mas a gente vai onde Deus manda, né? A gente não pode negar. Se Deus falou, aí a gente tem que abrir o coração mesmo e falar, Deus, onde tiver que ir, o Senhor me leva que eu faço o que o Senhor mandar. Aí vai dar fé das pessoas. Mais alguém? Não? Pois não. Começou o ministério há 2 anos. Tá. Ela está perguntando se o trabalho já tem 2 anos ou se a gente tem alguma ideia se vai ter a mídia televisiva aqui legendado, dublado, o que quer que seja. E aí, assim, a resposta é não, né? Porque a gente realmente não tem, o nosso foco não é aqui no Brasil. O que a gente pode ter são pessoas para trabalhar, mas não existe. O que a gente faz, igual o vídeo que passou ali com a dublagem já, a gente faz para promover o ministério, porque esses vídeos são todos originais em árabe, né? Ou nas outras línguas. Então isso a gente faz aqui no Brasil, para poder transmitir, mas realmente não existe a questão de fazer programas aqui ou transmitir programas daqui. Tem como ver pela internet, tem como assistir, até no celular, gente, tem um aplicativo que chama 77 também. Não, agora já mudou, tá ali o nosso banner, 77. Você pode entrar na loja do Android, do iPhone, de todo que você quiser. Tem um aplicativo, você consegue ver os programas ao vivo, você consegue só o áudio se você quiser também, às vezes a internet é ruim. Você pode escolher on demand, eu quero ver o culto da igreja lá. Tem uma igreja muito legal no Oriente Médio lá, que é numa caverna. Ela passou no vídeo ali, não sei se vocês notaram, ela é dentro de uma caverna e cabe assim milhares de pessoas. Então transmite culto de lá também, você pode assistir todos. Lembrando que os programas vão estar em persa, em árabe ou em turco. Então assim, eu tenho até uma facilidade de aprender línguas novas, eu estou penando com o árabe, viu gente? Vou falar para vocês, não é muito fácil não. Mas dá para chegar lá. E você assiste os cultos, você entende, participa, bacana, é bom. Pois é. Olha, assim, não em relação ao ministério, que o ministério é bem sólido e as pessoas que estão lá também são bem sólidas. Agora, isso acontece no Oriente, né? As pessoas misturam muita coisa e tendem a acreditar, olha, esse Deus que você está falando aí é mais ou menos o cara ali que veio. Qual que é a versão de Jesus lá, né, gente? Jesus foi um profeta que veio e foi embora e acabou. Né? Eles não acreditam no que a gente acredita. E existem sim, existem pessoas que acreditam em magia, existem pessoas que acreditam que Alá faz tudo. Então, um exemplo, né? Vocês já viram, todo mundo já deve ter assistido um vídeo, aparece aquele monte de criança com arma, aprendendo, vou matar cristão, vou fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que isso acontece? Eles usam o misticismo, eles chegam lá e falam assim, olha,
Alá falou para você que você tem que correr atrás. Ah, o que correr atrás? Matar os infiéis. Pô, quem que é infiel? Todo mundo que não acredita em Alá é infiel. Aí, o que eles usam para convencer essas crianças? Uma das coisas, olha, está escrito que quando você morrer, você vai para o paraíso. Ótimo. E o que acontece no paraíso? Você vai ter 70 esposas. Aí o menino fica doido, né? Porque ele fala assim, eu vou ter 70 esposas, todas virgens, ainda tem um detalhe, todas virgens. Você vai chegar lá, você pode explodir uma bomba em você, mas você vai morrer, você vai direto lá, cara. E está escrito, é isso que nós falamos e pode acreditar que é verdade. Então, assim, a gente sabe, né, que não tem nada a ver com Deus. Você fala assim, você vai para o paraíso, todos nós vamos para o céu um dia e vamos viver super bem. Agora, eles usam, né? Misticismo, crendice, Deus vai te abençoar, você vai ser invisível. Deus, gente, eles chamam Deus também, né? Você vai ser invisível, você vai passar com a bomba, ninguém vai te ver, você vai explodir, tal. E lembra sempre no final, além de tudo, você ainda tem 70 esposas te esperando lá em cima. É complicado, mas acontece muito. Mas em relação ao ministério, não. Graças a Deus, todo mundo está lá, muito bem, tranquilo, ninguém cai nessa. Mais alguém arrisca? Eu estou achando engraçado que ninguém perguntou de mulher, né? Tem muita mulher aqui, ninguém perguntou das mulheres nessa região. Pois não. Eu perdi. Tem alguma ideia de? Não. Assim, a China é um país que tem apresentado um grande crescimento espiritual, né? Várias igrejas têm se aberto lá, as pessoas têm buscado a Deus. Mas como é uma outra região, e não é... A gente tem que lembrar o seguinte, o ministério, quando eles começaram esse ministério, lembra que ele falou, ele 40 anos atrás estava no Cairo, eles foram trabalhando 20 anos ali e começaram juntos. O CEO do 77 hoje, por isso que ele falou assim, o meu amigo me perguntou, era uma das famílias que estava com ele, eram 3 famílias, uma sueca, uma britânica e uma americana. O CEO, ele é esse britânico e ele continua lá com essa visão para o Oriente Médio. Ele já mora lá tem 40 anos, né? Então, eles seguiram sempre nessa direção. A China foge, porque não é o propósito. E também aí falta recurso, falta gente, falta material. Mesmo que se um dia tivesse, teria que ter tudo isso, entendeu? Mas está fora. A China não entra. Aí tem outras pessoas atuando na China, né, também. Gente, eu vou parar porque, né, ninguém falou do tempo, mas eu vou parar, porque o entusiasmo eu vou falando direto. Então, já que ninguém mais perguntou também, eu vou agradecer vocês mais uma vez, né, por essa noite fantástica aqui na presença de vocês. Quando eu participo de um louvor igual esse de hoje, assim, sempre toca meu coração, porque, por exemplo, se for para o Oriente Médio, as pessoas não podem, né, não tem liberdade de cantar, de louvar a Deus, de orar. Então, assim, muito bom estar com vocês. Que Deus abençoe cada pessoa. Como eu disse, não existe acaso, né? Nós estamos aqui porque a gente precisava estar aqui.